Amados, nós trabalhamos para que a gente adquira aquilo que nós sonhamos e desejamos, e é interessante que nesta labuta, se nós formos considerar somente o ano que está se findando, Deus foi muito bondoso conosco, concedendo a nós aquilo que nosso coração desejava e que nós conseguimos, com a graça de Deus, a força e pelo nosso trabalho. Mas é interessante que tem pessoas que se desgastam não só o ano que está acabando, mas toda a vida em busca de adquirir ou de ajuntar riquezas. E é interessante que, se nós olharmos para a nossa realidade de Brasil, todos nós, trabalhadores, quando nós fechamos o nosso imposto de renda, nós vamos ver que 27,5% ficou ali para muitos, para outros 11,5% de um imposto. Então a nossa luta, às vezes, diante de um sistema, ela é uma luta desigual e às vezes desumana. Mas nós precisamos entender que Deus dispôs para nós a maior riqueza, a riqueza de todas as riquezas, que já está disponível a nós, e eu estou falando a nós como povo de Deus, e que às vezes nós desgastamos demais em busca de riquezas, sem considerar aquilo que já está à nossa disposição. E é interessante que existe um ditado popular que diz o seguinte, que existem pessoas tão ricas em nosso meio, que a única coisa que eles possuem é dinheiro. E é verdade. São pessoas que têm tudo, mas acabam não tendo nada, se não tem Cristo como referência, se não tem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E é justamente isso que Paulo está dizendo. Às vezes nós estamos fechando o ano, já fazendo um projeto para que Deus nos abençoe, com bênçãos e bênçãos, cantamos aqui, chuvas de bênçãos no decorrer do ano vindouro. E às vezes alguns irmãos desgastam, correndo atrás das bênçãos, sem perceber que a Escritura diz, no texto que nós acabamos de ler, que todas as bênçãos já foram derramadas sobre nós, mediante Cristo Jesus. Todas as bênçãos. Nós não precisamos correr atrás de mais nenhuma bênção, porque todas elas, diz o texto que nós lemos, já foram derramadas sobre a nossa vida. E é por isso que eu quero, nesta noite, trazer uma palavra para o seu coração, com este tema: quão ricos somos em Cristo Jesus. E quão pouco nós paramos para perceber, ou para tentar pensar sobre esta verdade, porque corremos demais, preocupamos demais, queremos demais, e às vezes essa vontade de querer, que não é pecado nenhum, mas às vezes isso acaba nos atrapalhando, e tira de nós aquilo que está diante dos nossos olhos. Se nós percebermos o quão rico nós somos em Cristo Jesus, nós teríamos noites mais bem dormidas, teríamos um número bem menor de preocupações, nós não ficaríamos tão ansiosos com o amanhã, porque é isso que desgasta a nossa caminhada diariamente, nos desgasta e nos desgasta muito. Por isso, Paulo vai, nesses 14 versículos, falar para a igreja de Éfeso, que eles precisavam entender naquele contexto, e nós no nosso contexto atual, que a riqueza de todas as riquezas já encontra-se disponível a nós. Mas nós precisamos entender que Paulo escreve esta carta num contexto de prisão. Ele está em Roma, por volta do ano 61, 63, e provavelmente Tíquico, ele tenha sido o portador desta carta. E o tema geral desta carta, você pode ler e colocar o tema que você quiser. O tema que você colocar não é inspirado, mas nós podemos dar um tema geral para esta carta, com o seguinte tema: as riquezas do cristão em Cristo Jesus. E justamente tendo este verso que nós lemos, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A carta está dividida em 2 blocos, capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo ele vai doutrinar a igreja, e do capítulo 4 ao 6, Paulo deseja que aqueles irmãos coloquem em prática aquilo que ele havia ensinado.
Então, para os leitores de Paulo naquele contexto, era bastante significativo ele estar escrevendo sobre riquezas, pois Éfeso era considerado o banco da Ásia, a cidade mais rica, mais próspera e mais poderosa. Então, os irmãos que faziam parte da igreja e daquela sociedade sabiam muito bem aquilo que Paulo estava tentando ensinar a eles. Nesta cidade abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo magnífico que foi erguido em homenagem à deusa Diana, constituindo um centro não apenas de idolatria, mas também de grandes riquezas. Neste templo encontrava-se um dos maiores tesouros do mundo da arte, naquele contexto. Então, Paulo quer falar para eles que tudo isso de anticristo não é nada. É isso que Paulo deseja ensinar para aqueles irmãos lá, que as preciosas doutrinas, aqui expostas nesta carta e em toda a Escritura, aponta para a maravilhosa obra da salvação mediante Jesus Cristo, conferida a todos os que nele crê, mas está disponível também para aqueles que ainda não creram, e que esta noite é a sua oportunidade de crer, e de receber da parte dele esta grande riqueza. Então, Paulo, ele vai começar dizendo, apontando para ele mesmo. Olha aí, versículo de número 1, Paulo vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo significa, o nome significa pequeno. E Paulo já, pelo seu próprio nome, já quer ensinar aqueles irmãos lá no passado, a nosso tempo presente, que ele era, e ele diz isso, entre todos os pecadores, o maior dos pecadores. Mas ele foi agraciado com esta grande bênção, a bênção de ser encontrado em Cristo e por Cristo. E agora ele deixa de ser um miserável pecador condenado ao inferno, para ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e recebe a maior riqueza que ele jamais imaginaria que ele receberia, e nós também, quando fomos agraciados. Por isso que Paulo deseja que a gente entenda quão ricos nós somos em Jesus, e é isso que ele deseja mostrar para nós durante todos esses versículos que eu vou apontar aqui, e também por toda a carta, e toda a Escritura diz isso para mim e para você. Como aplicação prática, a primeira para a sua vida e para a minha vida, nós precisamos entender que a condição que Paulo se encontrava antes de Cristo era a mesma da maioria de nós aqui. Grande maioria de nós, um dia estávamos desgarrados, condenados ao inferno. Mas Cristo entrou na minha e na sua história e conferiu a nós a grande riqueza, o grande tesouro, que não pode ser comparado com nenhum outro tesouro. E é por isso que agora aqui estamos como povo do Senhor, no último dia do ano, prestando a Ele louvor e adoração. Assim como Paulo, muitos de nós nós éramos blasfemadores, zombadores, mas Paulo diz: eu fui transformado pelo poder de Cristo, agora eu sirvo a este Cristo, meu Senhor, com a maior alegria do meu coração. Por isso nós devemos, nesta primeira aplicação, fazer esta meditação, quão gratos deveríamos ser por estas bênçãos preciosas que foi dada a nós por meio do sangue de Jesus Cristo. Mas aqui, Paulo também quer dizer que esta riqueza, ou estas riquezas, não foi dispensada somente a ele, por ser um apóstolo, mas ela foi dispensada a toda a igreja, a cada um de nós, a cada um daqueles irmãos lá do passado. Ele vai dizer que esta riqueza em Cristo Jesus, ela foi disponível, graça e paz, da paz de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que estejam com vocês. Mas ele vai dizer que ele foi chamado pela vontade de Deus, e esta carta era direcionada aos santos. Aqui, mais uma vez, Paulo vai colocar aqueles irmãos, para que eles possam entender que este termo aqui coloca estes irmãos na categoria de justificados, separados para Cristo e por Cristo, mediante o seu sacrifício. E é por isso que agora eles estão numa condição em que outrora não estavam. Em 9 ocasiões dessa carta, Paulo vai dirigir a estes irmãos, chamando eles de santos, e dizer que eles estavam mortos e condenados ao inferno. Entretanto, foram separados, santificados, justificados, para servir também o nosso bom Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
como Paulo servia. Também, se nós estamos nessa mesma condição, fomos agraciados com essa mesma riqueza que Paulo, também, como aplicação para as nossas vidas, nós devemos refletir como nós deveríamos ser gratos por fazermos parte da igreja de Cristo Jesus. Irmãos, às vezes nós perdemos de vista esta preciosidade. Fazer parte da igreja de Jesus é algo único, é o maior tesouro que nós temos. E isso pode encerrar ano, começar ano, e isso ninguém tira de nós. Ninguém rouba de nós este grande tesouro. E é por isso que vale a pena desgastar, servir a Cristo, servir com alegria e virar mais um ano, sabendo que nós não precisamos de um prêmio da Mega Sena da virada para sermos ricos, porque nós já somos ricos. Essa prosperidade que é anunciada às vezes por um falso evangelho não tem a ver com a verdadeira preciosidade que já foi dada a nós gratuitamente por meio de Cristo Jesus. Mas Paulo também, ele quer dizer qual que é a fonte desta riqueza. E você pode ler aí, no início do versículo 3, vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, diz o texto que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Uma declaração que pode ser também dita com todas as bênçãos que provêm do Espírito, todas as bênçãos que provêm de Deus, tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa salvação, para a nossa existência, aqui e seja lá na glória futura, tudo o que nós precisamos e necessitamos já foi dado a nós mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Entende? É por isso que somos ricos em Jesus Cristo. É por isso que nós temos que encher o nosso coração de alegria no término de um ano e agradecer a Cristo por tamanho presente que Ele concedeu a nós, que para nós foi de graça, mas para Ele custou a sua própria vida. Como meditação também, nós precisamos parar para refletir quão grato nós deveríamos ser por sabermos que tudo que nós necessitamos para o curso da nossa existência, deixa eu botar aqui, é isso mesmo, para o curso da nossa existência, quão gratos seríamos se nós vivêssemos essas verdades expostas aqui, de saber que Jesus de fato é aquele que nos abençoou. Em Cristo nós temos a maior das riquezas. Mas aqui nós também vamos deparar com outra verdade, que Paulo vai dizer que a abrangência desta riqueza, ela não é dada a um indivíduo somente. Esta abrangência, ela alcançou todos aqueles que em Cristo crê e crerão, desde os primeiros pais, desde a primeira promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, desde Adão e Eva, Noé, Moisés, Abraão, Jó, e passa séculos e séculos, chega a nós. Ou seja, essa abrangência desta riqueza, ela é tão gloriosa, e é por isso que ela só pode ter Deus como fonte, que diz o texto em Apocalipse, que no fim de tudo, mulheres, homens, crianças, jovens, adolescentes, todos, de todas as tribos, raças, línguas, povos, nações, estarão diante do Cordeiro, louvando, exaltando por ter esta bênção maravilhosa de fazer parte deste povo denominado o povo de Deus. E aí sim, nós também deveríamos ser gratos por sabermos que tudo que nós necessitamos para o curso da nossa existência já foi nos garantido na cruz do Calvário. Se você está com um projeto, irmãos, de iniciar este ano atrás de bênçãos, não tome este caminho. Desfrute das que já estão disponíveis para você. A Escritura é a fonte que vai mostrar para você quais bênçãos maravilhosas por meio de Jesus nós temos recebido. O fato é que nós não desfrutamos delas. Este é o grande problema meu e seu. Mas ainda, Paulo quer mostrar sobre a esfera de nossa riqueza. Ele vai dizer que esta riqueza encontra-se nas regiões celestiais. Percebam que tudo que provém de Deus desce dos céus para nós.
O próprio Deus desceu dos céus para encarnar-se, para tornar-se homem como nós, para pagar pelo seu e o meu pecado. O salmista diz que as bênçãos do Senhor também descem dos altos céus, como a neblina no monte Hermon, ou como o óleo que era derramado na cabeça de Arão. Ou seja, as bênçãos, elas procedem de Deus, elas descem dos altos céus para alcançar a nós aqui, seja o tempo em que a gente esteja vivendo, aqueles irmãos lá no passado e que irmãos viverão na vida futura. A vida cristã, ela gira em torno do céu. A nossa cidadania encontra-se no céu. O seu nome está escrito no livro da vida, está escrito no céu. O seu Pai celestial encontra-se no céu. O nosso Jesus encontra-se no céu. E assim nós poderíamos ficar aqui por muito tempo, só para dizer para vocês que a abrangência ou a esfera da nossa riqueza, ela é ilimitada. Ela não tem fim, porque ela procede de Deus. Por isso, nós também deveríamos ser gratos, se nós também vivêssemos com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, como diz o autor aos Hebreus. Mas ainda, Paulo vai tratar com mais propriedade, quando ele diz que as riquezas outorgadas da parte de Deus, ela parte de um processo que, para nos alcançar mediante a salvação, a nossa salvação foi planejada pelo Pai, ela foi consumada por Cristo e aplicada pelo Espírito. E é isso que Paulo vai dizer do versículo 4 ao versículo de número 6, quando ele vai dizer que, versículo 4, que nós fomos escolhidos, eleitos, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis. Aqui, irmãos, joga por terra toda a vanglória humana. Nós não estamos aqui porque nós queríamos estar aqui. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. E nos trouxe isso constrangendo o nosso coração a confessá-lo como Senhor da nossa vida. Mas esta obra gloriosa, a obra da eleição, da escolha, como diz o próprio Jesus em João capítulo 15, verso 16, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro. Paulo diz que este Deus Pai também não só nos escolheu, ele nos adotou em Cristo Jesus. Ele é o nosso Pai, por criação, por adoção. É a Ele que dirigimos, clamando Abba Pai. É Ele que cuida de nós como ninguém cuida. Nós temos, irmãos, um Deus que devota tempo e cuidado para conosco individualmente. Não é em pacote. Ele sabe o que está passando no seu coração agora, a dor que você está sentindo. Ele sabe a alegria também que está no seu coração agora, neste momento, porque Ele é um Deus que habita em nós. Por isso, outra aplicação é que nós também devemos entender que o fato de Deus agir em nós, Ele garante a nós o céu. O céu foi nos garantido por este Deus glorioso que dispensa sobre nós este amor infinito. Além disso, nós também podemos perceber que, deixa eu para frente aqui, nós devemos perceber que esta riqueza, ela não vem só da parte de Deus o Pai, ela vem da parte de Deus o Filho. Deus o Filho nos remiu, pagou o preço que nós devíamos e não tínhamos como pagar, versículo 7. Ele também perdoou os nossos pecados, Ele revela a nós a vontade de Deus, versículo 8 ao versículo 10. Ele nos fez herança, versículo 11 ao versículo de número 12. Olha quantas riquezas que veio da parte de Jesus Cristo a nós. Enquanto um nos elege, nos escolhe para sermos deles, Cristo se encarna, vai à cruz do Calvário para pagar o preço que nós não tínhamos como pagar. É por isso que nós estamos aqui,
e é Ele que devemos celebrar por tão grande bênção, riqueza que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. E aí sim, nós também podemos, ou deveríamos ser gratos, por sabermos que nada influenciou Jesus a ir morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Nada. Jesus foi voluntariamente por amor. Primeiro em obediência ao Pai, mas por amor a mim e a você. E Ele também não foi tendo na mente e no coração um pacote dos eleitos. Não, Ele foi morrer por mim e por você de forma nominal. Ele foi lá para morrer pelo Marcos, pelo Júnior, pelo Moisés, pela Mariana, por cada um de nós. Isso é riqueza. Essa riqueza que Deus coloca à nossa disposição, e é por isso que nós devemos entender que a única coisa que levou Cristo à cruz do Calvário foi por amor a mim e a você. E Paulo vai concluir essa palavra dizendo que essas riquezas que nós recebemos, elas vieram da parte de Deus o Pai, de Deus o Filho, mas também veio da parte de Deus o Espírito Santo. São os últimos versículos, onde ele vai usar duas figuras para dar a nós a garantia de que esta riqueza dada a nós, que nós devemos desfrutá-la dela aqui, nós vamos desfrutar dela completamente, em toda a sua totalidade, lá na glória celestial. E é por isso que Paulo diz que o Espírito Santo nos selou. O Espírito Santo é o selo que garante que o nosso destino não será extraviado. Nada poderá extraviar o meu e o seu destino. Nós vamos chegar lá, porque Deus está sobre nós, a terceira pessoa da Trindade Santíssima. Mas além disso, o Espírito Santo também é a nossa garantia, é o nosso penhor, diz o texto no versículo 14. Aqui, a grande maioria sabe que alguns penhoram as suas joias na Caixa Econômica Federal para pegar um empréstimo. A garantia do pagamento do empréstimo é as joias penhoradas. Não é verdade? O Espírito Santo é esse penhor nosso. Ele garante que nós chegaremos lá. Não tem riqueza maior, irmãos. Não existe riqueza maior. Por isso que nós precisamos encerrar esse ano trazendo isso à memória. Nós deveríamos ser gratos por sabermos que nada influenciou o Espírito a ser o selo e a garantia nossa. Este Deus Trino tudo fez por amor, por graça a mim e a você. Pessoas que não mereciam o que Ele fez, mas Ele assim fez, por graça, amor e misericórdia. Nós podemos terminar este ano tendo esta convicção, irmãos, que a maior riqueza acima de qualquer prêmio da Mega Sena da virada já está disponível para você. Talvez você ainda não tenha desfrutado desta riqueza e tenha preocupado com outras riquezas que têm te chamado a atenção e tentado e levado você a se desgastar tanto para conquistá-las. Tomara que você conquiste, mas nunca esqueça da principal riqueza: Cristo Jesus, o nosso Salvador. É aquele que de fato morreu para dar a nós vida eterna. Nós também temos que entender que no dia que nós chegarmos lá no nosso destino final, irmãos, nós chegaremos não por nós chegaremos porque Ele garantiu isso a nós. Então, você pode começar este ano, ou encerrar este, e iniciar o próximo ano, que está aí a horas adiante, tendo esta convicção: este ano eu vou fazer um propósito diferente na minha vida, porque todas as riquezas, diz o texto, já estão disponíveis a mim. Eu vou desfrutar delas. Tenha um ano frutífero, abençoado. Deus possa dar a você aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem esperado, mas nunca deixe de lado Cristo Jesus, pois sem Cristo nós não temos nada. Com Cristo nós temos tudo. Amém? Feche seus olhos.
Curva sua cabeça, quero chamar nosso irmão Luciano. Eu vou orar, depois vou impetrar a bênção e depois nós teremos o pós-lúdio. Oremos. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que dá a nós, ó Deus, o tesouro dos tesouros. Todas as bênçãos já foram derramadas sobre nós, da Tua parte. Ó Deus, dentre elas podemos dizer, ó Pai, e agradecer pela nossa salvação, a garantia da morada eterna no céu, de sermos a habitação do Senhor, de fazermos parte do Teu povo, fazermos parte de uma igreja local. Pai, isso não tem preço para nós, porque tudo isso foi dado gratuitamente da Tua parte a nós. Mas também eu quero, ó Deus, nesta noite, se aqui ainda, nesta noite, tem alguém que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que esta seja uma noite de decisão. Que este momento seja um momento em que este ou esta seja encontrado ou encontrada por Jesus, e que receba dele este grande tesouro. Obrigado por este momento que aqui passamos em culto a Ti. E nós oramos no nome de Jesus. Amém.